Gravando. Ah, tá chegando mais ali o tchauzinho. Ontem o que nós falamos, gente? Misturamos um pouco de pau aí, não foi? Ah, o Bill e o Bob, né? Ah, é. Bill e o Bob. Né, Bill? Como é que tá, Bill? Passou bem? O Bill e o Bob. Qual foi a grande surpresa do Bill? O Bill era um alcoólatra como todos nós, né? Um pouco menos. Apertou não. Apertou, tá gravando. Não aperta mais não. Cortando a testa dele, chegar pra Ah, mesmo. Ah, tá cortando? Agora melhorou. Melhorou? Então o Bill era um alcoólatra igual a gente, né? Para pior, né? Não igual eu, porque eu era pior que o Bill e o Bob, né? Só que o Bill uma vez conversou com o Dr. William e o Dr. William revelou algo que o Bill ficou de queixo caído. Porque o Bill, durante 25 anos que ele bebeu na vida dele, ele achou que ele era sem vergonha. Ele achou que ele era vagabundo. O Bill pensava com ele, gente, mas eu sou fraco demais, eu não dou conta. O Bill chegou a dizer, e está no livro azul, ele chegou a entender dele que era macumba. O Bill um dia falou assim, gente, eu acho que fizeram uma macumba para mim, porque não pode. Essa vida minha que virou com essa bebedeira, esse trem, minha vida virou de cabeça para baixo. Ele pensou que era uma macumba, né? O dia que o Dr. William encontrou com o Bill e falou para o Bill que... Falou, não, Bill, deixa eu te explicar. Você tem uma doença. Só que o Dr. William era um homem muito esperto, não chegou e foi falando que você é doente, assim, na bucha, não. Eu chegar para Paulinho e falar para Paulinho, você é doente, não. O primeiro Dr. William chegou para o Bill e perguntou para ele, falou assim, peraí, quantos anos faz que você bebe? Ele falou, mais de 20 anos. E desses 20 anos que você bebe, algum dia você deu conta de beber pouco? Aí o Bill, não. Aí o Bill parou para refletir, falou, de fato, 20 anos bebendo, você acredita que eu nunca bebi pouco? Todas as vezes que eu bebi muito. Aí veio a notícia boa. Aí o Dr. William falou, tá vendo? Tô te falando que você é doente. Não é que você é. Você simplesmente tem uma doença, não é sem vergonha, não é macumba. Bom dia, seu caminho. Bom dia. Se tivesse me ligado, eu passava lá. Eu não quero que vinha. Bom, mãe, só se fez de canoa. Eu conheci, eu desci um pouquinho. Então, se o Bill, o Bob, o Dr. William falou pro Bill, como também eu admiti isso, que de fato não é sem vergonha, não é pecado, não é macumba, não é pai de santo, não é candomblé, não é nada disso. É tão somente o Dr. William revelou pro Bill que ele era doente. Falou, você tem uma doença. E aí o Bill explicou, o Dr. William explicou pro Bill, pegou o braço dele e falou assim, Bill, deixa eu te explicar. Sabe o seu sangue? Quando o álcool entra no seu sangue, o álcool demora muito para se transformar em glicose. Existem pessoas que o álcool entra e tem uma enzima que queima a glicose, de forma que o álcool passa pelo cérebro 2, 3 horas, já transformou em glicose e acabou. Nós que somos os alcoólatras, somos os dependentes, o álcool entra e não existe essa enzima, ou se existe ela é muito fraca, o álcool não transforma em glicose, fica passando álcool na cabeça. Fica passando álcool na cabeça. Ontem eu falava para o Kaique, falava, tá vendo o que é uma mente adquirida? Né? A mente adquirida é isso, você adquire, imagina o Fabiano passando álcool na tua cabeça. Uma dose no seu irmão, que não é alcoólatra, dura 3 horas, você dura 3 dias. Agora você imagina isso passando na tua cabeça o tempo inteiro. Nós viciamos mesmo, né?
Gente, isso é cientificamente comprovado. 7% da humanidade hoje, cientificamente comprovado, está escrito no livro azul, hoje está nascendo no mundo 1.000 pessoas alcoólatras. Por que não põe essa enzima? Por que não tem uma injeção igual não tem a da insulina, né? A insulina é a mesma coisa, o caboclo come açúcar, só que o açúcar não se transforma, não sei lá no que. Na glicose também, né? E o açúcar fica passando no sangue, fica passando, e a tua, ao invés não, mas o açúcar já é a própria glicose, só que eu não sei o que acontece lá, que fica no próprio sangue, você vai medir lá, o trem até estoura o aparelhinho lá, vai nos 999. Assim é o álcool no nosso organismo. Então, gente, Bill foi aprendendo tudo isso. Primeiro ele ficou sabendo que não era culpa dele. Ele bateu no peito e disse, gente, então eu sou doente. Não é que eu sou sem vergonha, não é que eu não valo nada, não é que eu sou menor do que os outros, não é que eu sou pior do que os outros, não é que eu sou o excluído da sociedade, não é que eu sou... Então ele se engrandeceu ali naquele momento, ele ficou grande. E esse é o objetivo de comunidade terapêutica, passar para todos nós que nós não temos culpa, né? Nós não temos culpa. Sábado, sexta-feira que eu fui dormir lá na mamãe, eu conversei com um rapaz que quer vir para cá, que chama Valdeci, está esperando vaga, até vizinho nosso lá, filho do Guido Martins, acho que você não lembra dele, não. E conversando com o Valdeci, falei, Valdeci, e teve uma hora que ele me falou assim, não, mas agora eu não bebo mais não. Ai, gente, eu falei assim, esse precisa de comunidade terapêutica, esse precisa de conhecimento. Não, mas agora eu não estou pensando nisso mais não, agora eu não bebo isso mais não. Ó, pra você ver a inocência do ser humano. Acabou que faz 20 e tantos anos que está bebendo, já perdeu tudo, já perdeu o caminhão, porque ele é motorista de mão cheia, já perdeu o caminhão, já perdeu a esposa, já perdeu o filho, já perdeu tudo, né? Mora de favor. E agora faz uma semana que não bebe, 2 semanas, e chega perto da gente e fala, não, mas agora eu não vou, agora eu não mexo com isso mais não. Agora eu parei. Que falta de conhecimento. Que falta de conhecimento. A pessoa acha que agora ele vai dar conta. Ainda por fim ele ainda me falou assim, não, eu tenho ido no bar ali, mas é só para me ouvir uma musiquinha. Ai, ai, ai. Que falta de conhecimento. Como essa pessoa precisa de comunidade terapêutica para ela entender. Como ela precisa chegar no João 8,32 e dizer, perecereis por falta de conhecimento. Por que a pessoa cai? Por falta de conhecimento. Você já imaginou, gente, nós de comunidade terapêutica imaginar assim, não, agora eu não bebo mais não. Agora eu parei. O Marquinhos da última vez que saiu daqui, me perdoa, viu Marquinhos, mas quando fiquei sabendo que você estava bebendo cerveja sem álcool, eu falei, já é. Né? Porque não entendeu patavina nenhuma. Porque, gente, o objetivo da comunidade terapêutica, o objetivo nosso aqui é não é saber que eu sou doente, não, é sentir a doença. Quando é que Bill sentiu a doença? No dia trágico da vida dele, o dia que ele perdeu mais dinheiro da vida dele, um dia trágico, um dia fatídico da vida dele, em que o Bill sai daquele hotel com a cabeça arrebentada, vê um bar, e a hora que ele vê o bar, ele já se vê lá dentro do bar, quase que já entrando no bar, sem ver. Ele liga pro Bob e fala, Bob, descobri mais um passo. Agora eu sei por que eu entrava no bar. Eu entrava sem ver. Você tem um problema com o bar, sem ver. Quando vê, você já está tonto.
Ou até sem problema nenhum, é porque vai ter um jogo, porque vai ter um... E aí ele descobre então a obsessão dele. Como eu gosto, como a minha mente já está habituada, como a minha mente já está o que a gente chama de... Ontem eu falei com o Kaique, mas esqueci. Não sei o que da mente adquirida. Mente adquirida. Mente adquirida, só que tem um nome antes. Princípio da mente adquirida ou alguma coisa da mente adquirida. O que o Bill descobriu? O Bill descobriu que a mente dele já era uma mente que durante 20 anos nada mudava o poder daquela mente. A mente dele era bar, mulher. É igual a minha. Durante 20 anos a minha mente foi capa de revista, uísque, bar, festa do peão, 3 contas, Varginha, Lavras, Campos Gerais, festa do peão, Ilicínea. Nossa, como eu gostava daquela festa do peão de Ilicínea. A minha mente estava obcecada, minha mente era só aquilo. Isso é a cabeça desse bicho não voltar. Ô Piepa, uai! Faz isso não. Minha filha do céu, o que eu fui fazer contigo? Parece que tá piorando, não tem um lugar onde sopra, não? Gente, por aqui nós estamos vendo tanto que é difícil fazer uma mente voltar. A mente da gente, quando entra num processo obsessivo e compulsivo, o tanto que é difícil você converter essa mente a voltar a ser uma outra mente. Memória cognitiva, que eles falam, né? É uma mente adquirida, que eles chamam de... tem um nome, antes eu esqueci. Olha aqui, como é difícil, uma vez que a nossa mente entrou em processo de que você só pensa em pinga, cachaça e mulher. Por isso eu gosto daquela musiquinha, se o papo é festa, cachaça e pesca, quem é quem joga? Se a minha mente só está vinculada a pesca, cachaça, a festa, cachaça e pesca, né? Se a minha mente só está viciada, só pensa em pedra, cocaína, né? Maconha, só bebida. Para você converter essa mente já está possuída ali, essa mente já está corrompida naquilo ali, está presa, está escravizada, é uma mente extremamente presa, como era a mente do Bill. Mas o Dr. William foi abrindo a mente dele. O Dr. William, através de algumas perguntas, foi abrindo a mente dele, como nós também, através de algumas perguntas, vai abrindo a nossa mente, né? Aquele quarto passo lá, fizemos um minucioso e destemido inventário. Como aquilo ali tem poder de abrir a nossa mente? Você fazer um inventário da sua vida e falar, nossa, mas sabe que eu estava com a mente realmente possessiva, possuída? Eu só pensava naquilo. Eu larguei serviço, eu larguei emprego, eu larguei família, eu larguei filho, eu abandonei tudo para uma coisa só. Aí você vai ver que realmente existe uma doença instalada, uma doença terrível, uma doença horrível. Tem ou não tem? Gente, eu tinha uma mente, eu masturbava 16 vezes no dia. Isso é uma mente, como diz um rapaz lá da PAC, falou assim, mas então tinha que te capar, porque só se capasse para melhorar. Eu falei, não, mas sabe que era verdade? Porque minha mente estava tão bitolada com aquilo, que eu só pensava naquilo. 24 horas. Eu já perdi uma audiência, não sei se o banco só não me mandou embora, porque eu era advogado do banco, o banco só me mandou embora, porque eu era, modéstia à parte, eu era um dos melhores advogados do banco. Modéstia à parte. Eu já perdi audiência, porque eu passei a noite inteira vendo filme pornográfico, e no outro dia eu não acordei. Porque eu fui dormir e já estava clareando, e eu tinha audiência 8 horas da manhã. Então, gente, uma mente obsessiva e compulsiva é doença. É doença. Que felicidade do Bill
o dia que o Bill descobriu que ele era doente. Que alegria! Mas que sensação de alívio! O dia que o Bill descobriu que ele era doente. Meu Deus do céu, esse homem soltou pulo de alegria, porque ele falou assim: gente, mas então eu não sou sem vergonha. Então não é macumba que fizeram para mim. Então porque eu não estou aqui pagando pecado. Não, Bill, larga de ser bobo. É doença. É doença igual diabetes? Bill perguntava. Bill falava consigo mesmo. Então é doença? Eu tenho uma doença? Eu carrego comigo uma doença? Eu bebo assim porque eu sou doente? Você quer dizer, mãe, fica quieta aí, sua anta. Pronto. O Bill falava assim: mas então eu bebo assim porque eu sou doente? Quer dizer que 20 e tantos anos da minha vida eu joguei tudo fora por conta de uma doença? Gente, esse Bill ficou doido. Esse Bill ficou desesperado e falou assim: cadê o remédio? Porque toda doença exige remédio. Aonde tem doença, você entra com remédio. O Bill foi lá, pegou o Dr. William pro peito. Cadê o remédio? Já que eu sou doente, cadê o remédio? Eu quero o remédio agora, e aqui agora, hoje e agora. Aí o Dr. William falou assim: calma, Bill, agora vem a parte difícil, Bill. Não é assim não. Você descobriu que você é doente, de fato você é doente. Mas não é. Essa doença não tem cura. Aí Bill coçou a cabeça. Como é que é o negócio? Essa doença é incurável. Aí o Bill ficou triste. Puxa vida, eu fiquei tão feliz de saber que era uma doença. Não tem cura. Aí o Dr. William falou para ele assim: o único remédio é você acreditar num poder superior a você mesmo. É quase que o Dr. William falou para o Bill assim: ô Bill, para você largar uma força, você tem que pegar numa força maior. Essa doença é muito terrível na sua vida. Você tem que encontrar algo muito mais forte do que a sua mente já está obcecada, obsessiva, compulsiva. Sua mente já está corrompida. Sua mente já é uma mente, como é que chama? Não, como é que chama? Cadê o Caim? Eu nunca falei o nome, não? Mente. Nós vamos lembrar no meio do caminho. Bill, você já está com a tua mente. Não, mente adquirida. Bill, você já está com a tua mente adquirida da forma. Ou seja, sua mente já está. Tua mente já está obsessiva. É igual quem come unha. Né? Ele não quer comer unha, mas quando vê está pingando sangue. Porque a mente adquirida de comer unha já adquiriu aquele hábito. Já adquiriu, o Mauri já adquiriu o hábito, né? Aí a mente, agora, Bill, você precisa de uma força maior. E aí o Dr. William indicou para ele, falou: você precisa do poder superior. Você precisa de um poder superior. Aí que o Bill chama isso de raio branco. O remédio que o Bill conseguiu é o raio branco. O Dr. William falou assim: Bill, você precisa de Deus. Gilberto, você precisa de Deus. Aí eu, mas eu já vou à missa. Ai, não é missa que você precisa, não. Não é igreja que você precisa, não. É Deus.
é poder. Porque o problema do usuário, o problema nosso, o problema do Gilberto, o problema de todos nós aqui é achar que Deus é missa, achar que Deus é igreja e achar que Deus é Bíblia. E aí o Bill foi uma pessoa extremamente esperta, corretor da Bolsa de Valores, falou assim, e graças a Deus ele não tinha religião nenhuma até então, por isso que Deus prefere os frios do que os quentes, prefere o frio do que o morno, porque o Bill foi atrás desse remédio chamado Deus. O Bill então passou a ir em busca desse raio branco, em busca desse remédio. Nós já fomos em busca desse remédio? Será que eu, José Gilberto Figueiredo, já fui em busca desse remédio? Ou eu continuo achando que a minha fé é nota 1000? Ou eu acho que eu já conheço Deus? Será que eu já acho que eu já conheço esse remédio? O que diz a palavra? Será que eu acho que eu já conheço Deus? Porque o nosso remédio é Deus. Ele é o único capaz de combater essa mente adquirida, viciada, obsessiva, compulsiva. Ele é o único capaz de combater esse mal que eu trago na minha mente. Por isso, o segundo passo, o que é? Ele foi atrás do poder superior para pegar o quê? A sanidade. O que é a sanidade? A saúde mental. Eu preciso voltar a ter saúde mental. Eu não posso mais ter a mente adquirida. Eu preciso voltar a ter saúde mental. E o único capaz de me dar saúde mental não é diazepam, não é nozepam, não é cazepam, não é nada de pan. É único e exclusivamente Deus. E aí o Bill então foi atrás de Deus. E o Bill então saiu à procura de Deus. O Bill largou o Dr. William lá no hospital e foi atrás de Deus. E o que o Bill encontrou pelo caminho foi um grupo chamado Grupo de Oxford, que era um grupo religioso, tipo a Renovação Carismática, nem não era da Igreja Católica, nem não era de igreja nenhuma, porque esse grupo não pregava nenhum tipo de fé, né? Mas o importante é que o Bill foi atrás de Deus. Ele foi atrás desse remédio, ele foi atrás dessa solução. E o Gilberto foi atrás dessa solução? Gilberto, o Bill teve o Dr. William. E você teve quem? Eu tive a minha esposa hoje. Essa minha esposa atual, porque eu já tive uma de 200 anos atrás que, coitada, mais sofreu na face da terra por conta do meu alcoolismo. Mas a Laine me levou para a Renovação Carismática. Eu nem sabia que eu era doente. No meu caso, eu fui diferente de Bill, porque eu nem sabia que eu era doente. Me ofereceram Deus. Naquele encontro da Renovação Carismática em Divinópolis, o dia que eu entrei ali com um desespero enorme de tomar uma cerveja, porque eu estava numa ressaca, que, nossa, eu tinha chegado de Belo Horizonte, passado a noite em claro, umas boates da vida lá na zona, e eu vou então para esse encontro. Chego lá, o povo com as cruzes desse tamanho, orando em língua, eu falei, gente, esse povo é tudo fraco da cabeça e doente do pé, esse povo tem que internar todo mundo. E o povo chorando, e o povo gritando, e o povo... Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vim amarrar minha égua? E eu achando que só eu que estava certo ali dentro. Você vê o que é uma mente possuída.
Eu, um ser mais errado do mundo, achando que eu estava certo e que aquele povo ali que estava errado. E eu olhava um por um e falava assim, tudo doido, tudo maluco de jogar pedra e falando umas palavras que não tinha nada a ver. E não é que ali, 2 dias depois do testemunho do Pará de Minas, do Gilberto Pará de Minas, aquele encontro estava escrito lá na frente com letra do tamanho daquele ali, ó, daquela letra ali. O caminho é esse. 2 dias depois essa palavra entrou na minha vida. O caminho é esse. Entrou na minha, como um raio branco. Pá, o caminho é esse. Eu falei, pronto. Aí eu fui atrás de uma senhora aqui em Campo Belo, que eu sabia que ela era muito do Rotary, porque eu já fui rotariano. Fui atrás dela e falei expliquei para ela que eu estava acontecendo isso, que eu estava com minha cabeça 300 por hora, nossa, não sabia o que fazia. Ela falou assim, Gilberto, lê esse livro aqui, mas eu não tenho ele não, você pede na internet alguma coisa. Achei esse livro lá em Itaúna, saí daqui, peguei o carro, fui lá em Itaúna comprar Confissões de Santo Agostinho, lá em Itaúna mesmo. 2 horas dentro da igreja eu comecei a ler esse livro, 2 horas. Você vê que o ser humano precisa ir em busca de uma mudança. Ele não pode se pensar que está tudo bem. Eu não posso pensar que a minha fé está bem. Não estava bem. Pois eu ia para a missa, eu nunca faltei de missa. Parecia que eu era um santo. Dificilmente eu faltava de missa. Mesmo na pingaiada, mesmo, dificilmente o Gilberto deixava de ir à missa. Mas eu ia à missa como que se fosse a missa já fosse o céu. Ou como se a religião fosse realmente a missa, porque nós aprendemos isso lá em casa, que tem que ir à missa dia de domingo. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. Dia de domingo é dia de ir à missa. Então você chegava dia de domingo, o que você tinha que fazer? Não importa se você está bebendo, se você está matando, se você está roubando, você tem que ir à missa. Mas é lógico que meu pai e minha mãe tinham a intenção de que eu aprendesse alguma coisa na missa. Mas eu nunca aprendi nada, porque a gente ia na missa, ou ia à missa, não na missa, porque senão vai montar na missa, mas eu ia à missa com o desejo de acabar rápido e sair correndo. Então, quando veio essa frase, o caminho é esse, na minha vida, e veio esse livro, e quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, gente, mas não pode. Não é possível que eu... Teve um dia que eu parei, pus a mão na cabeça e falei, eu não entendi. Eu falei, gente, eu não sabia nada de Deus. Véio. Mas que ignorância. Ou eu sou muito burro, porque é ali que eu fui ver, na medida que eu fui lendo aquele livro, que eu fui vendo que eu não sabia nada de Bíblia. E de fato eu não sabia, porque eu ia na missa, mas escutava lá para um ouvido, saía para o outro, nem lembrava direito. E às vezes a gente prestava atenção, porque às vezes a mamãe perguntava a gente em casa. Então você guardava uma linha ali para chegar lá. O que foi o evangelho? Para ver se foi mesmo, porque você está pensando que lá em casa era firme. E a quaresma? Quaresma tinha que fazer penitência, não podia beber água. Não na quaresma inteira, na sexta-feira santa. Gente, o dia que eu comecei a ler esse livro, eu falei, Gilberto do céu, você não entende nada de Deus. Aí que eu fui começar a conhecer Deus. Aí que eu fui começar a entender Deus. Esse Deus do Bill, que o Bill foi atrás. Esse Deus que eu também fui atrás, e graças a Deus que eu tive interesse por Ele. Porque Ele me despertou. Porque esse Deus também me deu um testemunho muito profundo, que as lágrimas desceram. E que eu fui em busca de conhecê-lo. Não é porque ali eu converti naquele dia, não, mentira. Se eu tivesse esfriado, o fogo tinha apagado no outro dia. E também não é que eu parei de beber ali, não. Tive muitas quedas depois disso. Mas eu fui entendendo que eu não sabia nada de Deus. 20 e tantos anos de igreja, de missa.
Eu não sabia nada de Deus. Eu não conhecia Deus, mas nem uma unha, mas nem uma vírgula. Eu não sabia. Eu achava que Deus era um Deus. Eu jamais imaginava que Deus era tão próximo de mim. E ali eu fui então passando por aquelas páginas, Santo Agostinho falando que Santo Agostinho gastou 14 anos para converter. Santo Agostinho começa então a questionar Deus de tudo, porque Santo Agostinho queria também, ele queria entender Deus, porque Santo Agostinho é um sujeito que ele queria converter, mas ele queria uma conversão, ele queria uma conversão correta, ele queria uma conversão assim, igual às vezes ele entendia que o povo se convertia. Não, ele queria entender, ele queria conhecer. Ele falou: não, Senhor, eu quero uma conversão, mas eu quero entender. Santo Agostinho questionou o demônio: por que o demônio? Por que o Senhor não desce aqui na terra e revela tudo? Por que o Senhor não... Por que o Senhor porventura é o sol, porventura o Senhor é a lua? Onde que o Senhor está? E Santo Agostinho começa então naquela interrogação: e qual que é o melhor? Eu preciso primeiro te pedir, ou eu preciso primeiro te agradecer? E para onde que eu olho a hora que eu vou te pedir? E para onde que eu vou a hora que eu vou te agradecer? Porque eu não estou entendendo nada. E Santo Agostinho então questionava todas essas questões para Deus. Eu posso rezar pelo outro, o outro pode rezar para mim. A minha mãe está rezando para mim, ela tem esse direito de rezar para mim, que a mãe dele, a Santa Mônica, rezou a vida inteira para a conversão dele, né? E aí ele questionava isso também, questionava a Deus e falava assim: mas porventura minha mãe pode rezar para mim? E essa oração vale? E Santo Agostinho falou: não encontro resposta, Senhor. Aonde que está a resposta? E Santo Agostinho começava a ler a Bíblia, e tudo enquanto é lugarzinho que ele lia, ele começava a questionar e dizer: mas por que tanto mal assim? Por que o mal? Por que o demônio? Por que o Senhor já não acaba com isso? Por que nós temos que viver na unha desse... Se esse mal de fato existe, por que nós temos que viver na unha disso? E Santo Agostinho chega na palavra conhecer. O dia que Santo Agostinho chega na palavra conhecimento, João 8,32, Santo Agostinho começa a dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Santo Agostinho começa a dizer: peraí, eu preciso conhecer o Senhor? Santo Agostinho então tem essa revelação de conhecer a Deus. Ah, Deus, então não é questão nem do momento de pedir, nem de agradecer. Como que eu posso te pedir alguma coisa, como posso te agradecer de alguma coisa se eu não te conheço? Como que você pode pedir algo para Deus? Como que você pode agradecer a Deus se você não conhece Deus? Gente, é muito rico quando um ser humano igual eu, ignorante da palavra de Deus, sem conhecimento nenhum de Deus, você começa a ir em busca de conhecer o teu Pai do céu. Porque o Pai da terra você conhece, tanto as virtudes quanto os defeitos. Mas como é lindo e maravilhoso a gente conhecer o Pai do céu. Mas conhecer mesmo, conhecer de um relacionamento de amizade, de um relacionamento de conhecer. Porque foi isso que o Bill fez nesse raio branco que ele teve. Foi isso que o apóstolo Paulo teve. Foi isso que eu tive. Foi isso que o Bob teve. Foi isso que o Venuti teve. E tantos outros que nós conhecemos. Pessoas que nós conhecemos que saem aí com a Bíbliazinha debaixo do braço.
e você vê aquela pessoa, você fala, gente, essa pessoa não bebe, essa pessoa parou de usar droga, passou hoje é uma pessoa aí dedicada a Deus. Sabe o que aconteceu com aquela pessoa? Conheceu a Deus, seu pai. Só isso, ele conheceu a Deus. Gilberto, mas você conheceu a Deus, então explica pra gente como que é Deus. Deus é isso aqui, ó. Sermão da montanha. Quer ver o que é? O problema nosso é achar que Deus é mamão com açúcar. Quando eu fui conhecer a Deus, eu vi que a coisa era feia. Porque Santo Agostinho começa logo em seguida nesse livro. A coisa mais milagrosa que aconteceu com a minha vida foi nesse livro. Quando Santo Agostinho, então, entra no processo de conversão e a vida dele começa a ficar um caos, porque Santo Agostinho viveu no ano 300 depois de Cristo. Ou seja, está muito para trás. 300, nós estamos no 2000. Século 3, perseguição em cima de perseguição. Santo Agostinho sofreu perseguição profunda. Santo Agostinho era reitor de universidade. Um dos homens mais inteligentes. Quem fazia o discurso do rei era ele. E o rei era profundamente contra o cristianismo. O dia que Santo Agostinho resolve converter, chegou no bispo de fato, eu quero ser de Jesus. Santo Agostinho teve que largar tudo. Ele não pôde ser reitor mais. Ele não pôde escrever carta para rei mais. Ele não podia ter dinheiro mais. Ele perdeu o emprego. Ele largou tudo por Cristo. E eu, o que eu larguei? Poxa, eu não larguei emprego. Eu não larguei dinheiro. Eu só larguei a bebida. Deus foi generoso comigo. Eu só larguei a bebida, a masturbação, a pornografia, a capa de revista. Santo Agostinho, Deus foi muito mais cruel com ele do que comigo. Porque Santo Agostinho teve que largar tudo. T-U-D-O, tudo. Porque o rei, ele era o reitor da universidade, mas a universidade de Coimbra, não sei onde. Era uma universidade federal, portanto ele estava submisso ao rei, e o rei, ou ele se convertia, e uma vez ele chegou para o bispo e falou assim para o bispo, eu quero me converter, mas sozinho, não quero que ninguém saiba. Eu quero que ninguém saiba. Aí o bispo falou assim, tudo bem, continua lendo a Bíblia. Um dia Santo Agostinho bateu na palavra. Bateu naquela palavra que Jesus fala assim, quem tiver vergonha de mim nessa vida, eu terei vergonha dele diante do meu Pai. Jesus disse assim, quem tiver vergonha de mim nesta vida, eu terei vergonha dele diante do meu Pai. Esse foi o dia mais trágico na vida de Santo Agostinho. Deus enfiou uma espada no coração dele e torceu. Você acha que Deus te aceita escondido? Porque Santo Agostinho já tinha convertido. Só que ele assistia às missas na sacristia, para ninguém ver ele lá no... Aí você imagina uma pessoa que está com emprego, casa, um dos homens mais importantes do rei, ter que decidir a largar tudo, ou Cristo, ou você fica no mundo, ou você vem para Cristo. E com esse processo de Santo Agostinho, eu falei assim, e o Gilberto, o que eu vou largar? Gente, para mim foi mamão com açúcar. Quando eu falo mamão com açúcar, frente a Santo Agostinho, porque para mim foi difícil e tem sido difícil até hoje. Você tem que largar o que você mais gosta para Deus.
Eu estou te dando uma dica aqui. Você tem que largar o que você mais gosta para Deus. O que você mais gosta. Ou tudo. Não sei o que Deus vai te cobrar, mas que você tem que largar, você tem. Trouxe uma palavrinha aqui só para Sermão da Montanha, o que Jesus fala. Para ser cristão, às vezes a gente pensa, é facinho. Ué. Olha que isso é facinho. Tendes ouvidos o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus falou comigo, não é assim não. Quem quer ser cristão, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Antes eu era olho por olho, dente por dente. Levava pancada, dava pancada. Quer ser cristão? Agora não é mais assim. Levou pancada, pede perdão. O caminho é estreito, gente. Quer ser de Deus? Tem que ter renúncia. Tem que abandonar alguma coisa. Não pensa que o Marquinhos vai viver em Campos Gerais do mesmo jeito que ele vivia, não. Não vai. A não ser que ele não continuar sendo do mundo. Aí já não é problema nosso, né? Tadinho, é problema da família dele, que sofre mais que é condenado, né? Mas dele não, nem meu. Mas ele tem que renunciar, ué. Você acha que o Cristo pode chegar lá na cidade dele e ser a mesma pessoa? E é muito triste quando o Cristo fala, quando uma pessoa fala, eu preciso melhorar para minha mãe e para o meu pai. Não. Não é para mãe e pai, não. Nem para filho. Eu preciso renunciar em favor de Cristo, em favor do poder superior. É em razão dele que eu vou melhorar, porque este sim tem algo para me dar. O que Jesus fez para mim, minha mãe nunca fez e nunca vai fazer. O que Jesus fez para mim, meu pai nunca fez e nunca vai fazer. E o que Jesus fez para mim, ninguém nesse mundo vai fazer. Me tirar do alcoolismo. Minha mãe não me tirou do alcoolismo. Meu pai não me tirou do alcoolismo. Ninguém me tirou do alcoolismo, a não ser eu mesmo não me tirei do alcoolismo. Deus me tirou do alcoolismo. Por isso eu fiz uma plaquinha. Eu e o Tuniquim saímos pregando aí na cidade inteira. Fiz questão de imprimir 500 panfletos. Alcoolismo, Jesus me tirou dele. Alcoolismo, Jesus me tirou dele. Alcoolismo, Jesus me tirou dele. E a minha ideia era pregar em todos os bares da cidade. Só que como eu quase apanhei, e diz o Tuniquim que a gente saía pregando na frente, o povo ia saindo rasgando atrás. E teve um que falou assim, prega na igreja. Eu falei, ó, meu filho, na igreja não tem ninguém bebendo, não. Não tem pinga, não. Mas, você quer fechar meu bar? Quem é o Cesso? Mas a verdade é que eu conheci Deus. Gilberto, qual foi a maior vitória da sua vida? Não foi formar em direito, não foi passar no concurso do cartório, que não adiantou, quase que eu perdi ele. Não foi encontrar a Laine. A maior vitória da minha vida foi ter conhecido Deus. Não é encontrado Deus, não, porque Deus, a vida inteira, eu soube de Deus. Lá em casa, a vida inteira, o Marquinhos sabe, lá em casa não dormia sem rezar o terço todo dia. Nem na roça. Meio que dormindo, meio que acordado, mas rezava. Mas também rezava, Maria cheia de graça com a voz, amém. Maria, mãe de Deus, amém. Aí quando você olhava no terço, ainda faltava um mistério. Nossa. Aí não acaba. Não é esse Deus, não. Esse Deus, isso aí, como se diz, eu era inocente. Foi depois que eu conheci Deus. Eu conheci Deus com 35 anos de idade. Eu conheci Deus com já advogado.
advogado de instituição financeira, titular de cartório. Mesmo com todos esses cargos, eu não conhecia Deus. A igreja católica não me ofereceu Deus para eu conhecer. A igreja católica me ofereceu um Deus, mas eu nunca fui atraído por ele. Eu ia à missa, mas nunca fui atraído para conhecer Deus. Eu só estou na igreja católica ainda hoje, porque hoje sim ela me complementa. Pelo que eu sei, não pelo que ela me oferece, mas pelo que eu vou buscar nela. Porque a igreja tem muito mais a oferecer, mas infelizmente ela não oferece tudo que ela tem. É preciso que a gente complemente com o conhecimento de Deus. Então, se a gente quer ser de Deus, é isso aqui, tem que sofrer. Jesus disse, era dente por dente, olho por olho. Se você te levasse um murro, você dava outro. Agora, porém, comigo não. Agora eu vos digo, resisti ao mal. Você tem que resistir, o mal está vindo contra você, você tem que resistir. Resiste ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar a túnica, cede também a capa. Você não pode viver de qualquer jeito no mundo mais, não. Eu não posso mais ser o mesmo. Alguma coisa eu tenho que ceder. Será que eu não posso parar de beber por Deus? Será que o São Paulinho não pode viver sóbrio? Santo Agostinho teve que ceder tudo. Você sabe o que é largar um... Já pensou se o Marquinhos fosse chamado a largar o fórum para ser cristão? Abandonar o salário dele, abandonar o cargo dele lá no fórum, abandonar o salário, abandonar a aposentadoria, abandonar tudo para ser cristão? Deus está exigindo isso dele? Para ser cristão ele precisa largar o fórum? Não. Pois Deus, por Santo Agostinho ser cristão, ele teve que largar a reitoria. E ele virou coroinha da igreja. Vivia de migalhas da igreja, vivia às custas da igreja agora. Almoçava com o bispo, jantava porque não tinha dinheiro. Renunciou ao sexo, porque ele virou bispo também. Renunciou ao dinheiro, renunciou ao cargo, renunciou a tudo para viver Cristo. E o dia que ele decidiu, ele falou assim, foi lá no bispo e disse ao bispo, senhor bispo, eu vou proclamar minha fé hoje. Aí o bispo falou assim, pois não, pode ir lá no confessionário, eu já estou chegando lá. Ele falou, não, você não está entendendo. Hoje a missa vai ser celebrada lá na praça, não é? Tinha uma missa campal, um negócio de... um movimento da igreja lá. Ele falou assim, eu vou proclamar minha fé lá na praça. E no momento da profissão de fé, Santo Agostinho sobe e no lugar onde estava o padre, o bispo, sei lá, ele anuncia para espanto do povo que estava ali, ele anuncia a fé dele. E anuncia o seu abandono a todas as suas coisas da vida dele. E aí a gente pensa um pouquinho, qual que foi a influência de Deus na vida de Santo Agostinho? A influência de Deus na vida de Santo Agostinho foi tão profunda que ele largou tudo. Eu e o Marquinhos ainda vamos permanecer nos cargos, no dinheiro, no salário. Será que nós não podemos largar a vida de mulher, bebida, droga?
É porque não gosta de Deus mesmo. Né? Será que o Elvis não vai poder largar o que ele mais gosta? Por Deus? Ou não conhece Deus ainda? Você acha que Deus chega perto de você e fala assim, se um te bater, você bate nele? Não. Você quer ser de Deus? Oferece a outra face. Ah, você quer ser de Deus? Se alguém te pede a túnica, dê também a capa. Ah, você quer ser de Deus? Você quer conhecer Deus? É assim, ó. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, ande 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que quer te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Facinho ser de Deus, não é, Fabiano? Daqui a pouco chega lá na igreja do Fabiano e fala assim, eu quero batizar. Aí o Fabiano chega e fala assim, senta aqui. Como é que está a tua vida? Mãe, normal. Está trabalhando, tô. Como é que está a tua família? Tem dado uns ranca-rabo com a mulher lá, mas está levando. Dependendo do que essa pessoa falar para o Fabiano fala assim, meu filho, você está muito distante de Deus, você não renunciou nada ainda. Mas você já pensou se esse fiel da igreja virar para o Fabiano, que é pastor, e virar para ele e falar, e você, o que você renunciou? E se ele não tiver renunciado a nada? Por isso a pergunta que fica hoje, será que nós não podemos renunciar ao álcool e à droga? Ou Deus não merece? Ou Deus não exige? Eu quero ser de Deus, mas eu quero ser da pinga. Não, isso não aceita. Não. Na época de Santo Agostinho, ele não podia nem trabalhar. Aonde ele trabalhava? Hoje nós vivemos num momento privilegiado para ser de Deus. Um momento onde nada nos é exigido, a não ser largar certas coisas. E aí quando a gente como é triste ver um caixão de defunto coberto com uma bandeira de um time. Também não. Misericórdia, hein? A pessoa não renunciou em sua vida inteira nem ao ídolo. Tem até o caixão Do futebol. Tem um até caixão? Tem. Hã? Tem caixão do Galo, caixão do Cruzeiro. O demônio é bravo. Gente, olha o que nós somos chamados. Pega o Paulinho aqui e fala, Paulinho, 4.900. o que o senhor é chamado? Paulinho é chamado a viver uma nova vida, uma vida de sanidade. O Paulinho tinha uma cabeça adquirida, com vício adquirido, uma cabeça totalmente obsessiva e compulsiva, só pensava naquilo, acordava cedo, dormia pensando naquilo, 24/36, o tempo todo. Agora ele adquiriu a sabedoria de que ele é doente. Aí o São Paulinho chega de Gilberto, eu sou doente. E eu sei que eu sou doente porque eu perdi o domínio da minha vida, eu perdi o controle da minha vida, eu tentei parar, não consegui. Eu já fiz novena, eu já fiz penitência, eu já fiz de tudo e não consegui parar. Já fui em terreiro de macumba, já fiz de tudo para parar, não adiantou. E agora eu quero de fato esse remédio chamado Deus. Aí eu falo, Paulinho, você está no caminho certinho. Aí o Paulinho vai dizer, mas Gilberto, o que falta? Quando eu pego esse remédio chamado Deus, o que eu preciso para conhecer Deus? Eu quero conhecer Deus. O que eu preciso para conhecer Deus? Qual que é a palavra que eu vou falar para o Paulinho? Sofrimento.
Quer conhecer Deus? Sofrimento. Entendi. Não existe Deus sem sofrimento. O Elvis chega perto de mim e fala: Gilberto, eu quero conhecer Deus. O que eu preciso para conhecer Deus? Você precisa sofrer. Sofrer aonde? Na carne. Sofrer na carne. Naquilo que você gosta, naquilo que você ama, naquilo que você tem desejo, naquilo que você tem tesão, naquilo que você tem loucura por aquilo. Você precisa sofrer. Não existe Deus sem sofrimento. Não existe Deus sem cruz. Não existe Deus sem você abandonar alguma coisa. Não existe conhecer Deus sem você largar as coisas que você quer. Talvez você não vai ser obrigado a largar tudo que você tem. Porque Deus está sendo bonzinho conosco. Porque Deus tem poder de tirar até tudo de nós, se Ele quiser. Mas Deus talvez ainda está sendo bonzinho conosco, como foi muito bom para comigo. E eu vou dizer uma verdade aqui, muito bendita, perante o meu próprio Deus, perante o Espírito Santo de Deus. Se eu não for capaz de largar bebida e mulher se eu não der conta, se eu não quiser largar bebida e mulher, eu vou dizer, eu não sou digno do céu. Porque se eu não largar bebida e mulher, eu vou largar o quê? Nada. Porque a bebida que leva tudo aí, assim, mais coisa ainda. O dinheiro eu não larguei, pelo contrário, cresceu na minha vida. Deus prosperou. O emprego eu não larguei, está lá comigo. Agora eu tenho família. Agora, será que eu não posso largar bebida e mulher? Ah, a mulher tem que ser a mais linda de todas as lindas. Não, eu tenho a que eu mereço. Eu tenho a que eu mereço. Eu não mereço nenhuma unha além do que eu tenho. Pode aparecer a mais linda de todas as lindas, de todos os olhos azuis, de todos os olhos verdes, de toda a pele aveludada, de todo o corpo perfeito. Deus não permite. Para mim, não. Por isso que eu não olho, porque não é meu. Ou nós sofremos. Por que o Fernando deixou de seguir a Deus? Porque ele não quis sofrer mais. O dia que ele foi chamado ao sofrimento, porque o demônio vem para isso. Bom dia, Rosina. O demônio vem para fazer a gente sofrer, porque o demônio veio e ofereceu para ele naquele Natal, naquele dia festivo. E o demônio falou assim: uma só, um tapinha não dói. E o dia que ele foi chamado ao sofrimento da renúncia, ele não renunciou. Faltou fé, faltou entrega. Porque será que o dia que o Sr. Iraí for chamado a bebida, ou o Sr. Paulinho for chamado a bebida, ou o Kaique for chamado a droga, ou eu for chamado a bebida, será que eu não posso virar para a bebida, virar para o demônio e dizer para ele: eu já morri para isso. Para viver com Deus eu tive que morrer para isso. Para viver com Deus eu tive que morrer para isso. Está entendendo, demônio? E aí o demônio fala assim para você: mas então você vai sofrer. Vai te dar água na boca, vai te dar vontade, vai te dar desespero, vai te dar abstinência. Eu falo, aí você tem que falar: pode vir até sangue. Ainda que vier o sangue, bebida e mulher eu não posso. Ainda que vier o sangue. Deus foi generoso comigo. Me exigiu muito pouco.
que Deus vai exigir da gente. Não pense que você vai viver com Deus a mesma vida que você viveu até aqui, não. Tadinho Marquinhos, maldita a hora que ele veio para cá. Porque agora ele sabe que para ele ser de Deus, alguma coisa ele vai ter que renunciar. Maldita a hora que o Elvis veio para cá, porque agora o Elvis sabe que alguma coisa ele vai ter que renunciar. O que ele mais gosta. Deus não te aceita assim. Lê a Bíblia. Se acha que eu estou errado, lê a Bíblia. E vê se existe alguma palavra na Bíblia onde Deus te dá margem para você ser o que você quiser ser. Se Deus quisesse que eu fosse o que eu quisesse ser, Deus tinha escrito aqui, ó. Você tem ouvido aí, ó, que é olho por olho, dente por dente, é isso mesmo. Acabou que te bateu, você desce o cacete. Está escrito isso aqui? Deus está me instruindo a dizer o seguinte: Gilberto, você quer me seguir? Se alguém te bater, você não pode reagir. Se alguém te toma uma capa, um manto, você tem também a capa. Se alguém te obriga a andar 1000 metros, você anda 2000. É o caso do homem do arroz lá. O rapaz todo dia cedo ia lá, punha água no arroz dele, na lavoura, bombeava a água da lagoa pro arroz dele, pro terreno dele. Só que tinha um fazendeiro que tinha um arroz mais embaixo. Ele ia lá, abria um buraquinho na terra, a água do arroz dele ia tudo pro outro de baixo. Aí ele lendo essa palavra, o Sermão da Montanha: se alguém me pede a capa, eu dê também a túnica. Ao invés dele lá matar o fazendeiro de baixo que roubava a água do arroz dele, o que ele fez? Ele passou a bombear a água primeiro para o arroz do fazendeiro, depois ele bombeava para dele. Ajudou o ladrão. Tá vendo? É isso que nós somos chamados a fazer, ajudar o ladrão. É fácil? É fácil ser de Deus? Ah, para mim não é não. Porque você é chamado a ajudar o ladrão. Você é chamado a oferecer flores em quem te bate. Você é chamado a oferecer flores em quem te pisa, em quem te assola, em quem te humilha. Você é chamado para ser de Deus, a amar os teus inimigos. Facinho ser de Deus, não é? Ah, ir para a igreja. Ah, aqui para a igreja. Que adianta ir para a igreja? Se para a igreja resolvesse, o Fernando e a Teté não teria caído. Pior de igreja. O que adianta ir para a igreja? Que adianta o Marquinhos ir lá para a renovação carismática e ficar na renovação carismática? Se ele não oferecer parte da vida dele para Deus. Hoje eu louvo e agradeço a Deus por estar podendo oferecer alguma coisa que eu gosto. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é bebida, futebol e mulher. É muito bom saber que eu tenho algo que eu gosto, que a minha carne gosta. Pornografia. E eu poder dizer: Senhor, isso eu não posso mais. Porque se eu não puder oferecer algo para Deus, é porque eu não conheço Deus e eu não conheço as exigências de Deus. Porque Deus é exigente. Pega a palavra de Deus hoje e lê e vê o que Deus vai te exigir. Mas não pensa que ele está exigindo lá para o Mateus, para o Isaías, para o Isaac, para o Jacó, não. A Bíblia hoje é para a gente, não é para o Jacó, para o Isaías. Esse povo já morreu há muitos anos. Tudo que a Bíblia fala hoje é para o Gilberto, não é para o Mateus. Esse povo já está fedendo debaixo da terra, não é de hoje. Amém?